Vamos falar com o nosso Deus de joelhos? Quem puder. Quem não puder, pode assentar-se ou ficar como melhor sentir-se. Muito obrigado, Senhor querido, por mais uma semana que vai para os arquivos da nossa existência. Obrigado, Senhor, porque este é o teu sábado, o único dia santificado, o único dia abençoado, o único dia reservado para adoração a Ti, Senhor, e nós aqui estamos, porque precisamos recarregar nossas baterias espirituais para vencer o maligno. Ó Pai, obrigado por Tu nos haveres preservado a vida, a saúde, a paz até esse momento. Obrigado por aqui estarmos, Pai. Ser com aqueles que estão a caminho deste ambiente, com aqueles que talvez estejam ainda pensando, vou ou não vou, que Teu Espírito os ajude a vir. E que ao nós sairmos daqui, Pai, saiamos na certeza de que nós tivemos, acima de um encontro com os outros, tivemos um encontro contigo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero agradecer a todos pela presença. Esse mês, como os senhores sabem, dentro do nosso calendário é o mês da família. E eu gostaria de convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia no capítulo 2 do Evangelho de São João. João, capítulo 2, o Evangelho segundo São João, capítulo 2. Vejamos o que diz o texto. São João, ou João, Mateus, Marcos, Lucas, aí vem João, capítulo 2, leremos a partir do versículo 1. Se porventura alguém não tenha trazido a sua Bíblia, nós temos ali para emprestar. João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Todos encontraram? O texto que eu leio diz assim, São João, lembre-se, Mateus, Marcos, Lucas, aí vem João. Eu digo São João porque não é primeira, nem segunda, nem terceira, é somente João, o Evangelho. João 2, a partir do verso 1 diz, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E quem é que estava ali? Quem estava ali era a mãe de Jesus. E diz na sequência, queridos, que foram também convidados Jesus e quem mais? Os seus discípulos, não é isso? Diz o versículo 2. Foram convidados para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse o quê? Não tem vinho, não é isso? E ele falou o que para ela no versículo 4? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo, obviamente, não é isso, de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, ele chamou ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando todos já têm bebido bem, então o vinho inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E diz o verso 11 que Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Queridos, uma ligeira análise desse incidente se revela muito significativa. Jesus decide fazer o seu primeiro milagre onde? Numa festa de casamento. Isso prova que o nosso Deus é um Deus social e sociável. Queridos, Maria havia sido convidada para este evento, e ali estava ela, e se você depois ler na sequência, lá no versículo 12, você verá que os irmãos de Jesus também ali estavam, e eu gostaria de fazer aqui uma pequena ressalva, porque alguns perguntam, mas como irmãos de Jesus, Maria só não teve Jesus? E então esses irmãos, como é que vocês explicariam para alguém que lhes perguntasse? Você está perguntando ou está respondendo? Mas você está certa, Sandra. A forma mais segura da gente responder é perguntando, que assim a gente não se compromete. De fato, queridos, quando José se casou com Maria,
José já era viúvo. Ele tinha filhos do primeiro casamento. Portanto, os irmãos de Jesus eram o que na América chamam de half-brothers. E ali estava Maria. Ela vê a situação. O texto diz que acabou o vinho. Muita gente diz assim, está vendo como a gente pode beber vinho? E eles referem ao vinho alcoolizado, ao vinho fermentado. Dizem, olha, Jesus fez o seu primeiro milagre, foi transformando água em vinho. Como é que a gente explica para alguém que não era vinho fermentado? Não era vinho alcoolizado? Na verdade, amados, a Bíblia, o termo vinho é uma expressão para o produto do fruto da vide. A vide é a videira é a parreira de uvas. E o fruto da vide é a uva, e ela espremida promove, libera um líquido chamado vinho, ou suco de uva, como você queira. E Jesus não poderia ter transformado esta água em vinho alcoolizado, porque estávamos aí, o contexto é uma festa de casamento, num contexto judaico, e as festas de casamento, não só festas de casamento, na cultura judaica, nenhuma festa onde tem a presença de crianças se oferece bebida alcoólica, é proibido. E um casamento sempre é uma festividade onde as crianças são bem-vindas. Além disso, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nunca Deus diria, olha, não olhes para o vinho quando escoa suavemente, porque no seu fim morderá como um basilisco. Ele não falaria isso lá e depois aqui diria, eu pensei melhor, sabe que um vinhozinho até que não é mal, vamos fazer um pouquinho, pelo menos nessa festa. Esse não é o Deus que eu sirvo, entende? Então, obviamente, jamais poderia se tratar aqui do vinho alcoolizado ou mesmo fermentado. Uma outra questão aqui que eu penso vale a pena uma pequena ressalva, é o fato de Maria tentar interceder para resolver a situação. Maria diz, olha, acabou o vinho. E Jesus na hora diz, pois não, minha mãe, deixa comigo que eu vou resolver isso agora. É isso que ele fala? Qual é a resposta dele? Mulher, que tenho eu contigo? Na nossa cultura ocidental, e especialmente latina, pode parecer até um tratamento meio ríspido, né? Isso meio grosseiro com a sua mãe. Mas não é assim. Se você for no original, você encontra o termo mulher aí, é o termo guné, que é um termo cálido, é um termo carinhoso, é um termo respeitoso. Se Jesus estivesse na Bahia, guné significaria manhinha. Não é? Minha querida mãe, pode ficar tranquila, porque em termos espirituais, Jesus estava apenas ajudando Maria a entender aonde ficaria a linha de divisória, porque ele sempre obedeceu a ela como seu filho, humanamente falando, mas ela agora requer um milagre da parte de um ser divino e ele diz, aí não, aí você não pode dar ordens, entende? Não é minha hora ainda e aí não é você quem decide, agora sou eu com o meu pai. É o que está intrínseco e implícito nessas palavras. Mas, ao mesmo tempo, querido, isso nos ajuda a ver que a doutrina da mariolatria, tão pregada pela igreja, né, a maior igreja cristã que existe, ela insiste em que nós podemos rogar a Maria, que ela intercede por nós junto a Deus. Na Bahia, inclusive, eu morei na Bahia há muitos anos, e os carros lá carregam um adesivo, peça à mãe que o filho atende. Isso não é bíblico. Jesus um dia estava realizando alguns milagres, se você olhar isso, está em São Lucas, isso eu estou abrindo um parêntese aqui, São Lucas capítulo 11, nos versículos 27 e 28, já que é um livro vizinho aí, não é longe, não é difícil da gente achar. Lucas 11, versículos 27 e 28, é interessante a gente ver isso aqui, porque Jesus estava aqui num contexto em que ele estava fazendo algumas maravilhas e de repente uma mulher se empolga e ela pronuncia as seguintes palavras. São Lucas capítulo 11, versículos 27 e também o versículo 28. Diz assim,
Aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios em que mamaste. E qual foi a resposta de Jesus no verso 28? Jesus diz: antes, bem-aventurados são quem? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Oh, meus queridos, que coisa interessante. Jesus procura mostrar que bem-aventurado, na verdade, é aquele que ouve essas palavras e as guarda. Se a gente voltar ainda ao livro de São João, a gente vê aqui, em uma outra ocasião, penso que é no capítulo 2, onde Jesus estava com os seus discípulos num lugar e de repente sua mãe chega procurando por ele. Deixa-me ver se é São João 2, a partir do versículo 14. Ela começa a procurar por ele. Não, aqui João 2,14 foi exatamente o texto em que nós... Jesus está ali com seus... Mateus 12, a partir do versículo 47, Jesus está com seus discípulos e de repente chega ali a sua mãe, é isso mesmo. Mateus 12, a partir do versículo 47 até o verso 50, é só um outro incidente. Mateus 12, 47 a 50, uma outra situação em que nós podemos ver que a mariolatria não tem base bíblica. Diz Mateus 12, 47 que o seguinte: e disse-lhe alguém: eis que estão ali fora a tua mãe e os teus irmãos que querem falar contigo. Versículo 48 diz: porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E verso 49 e 50 dizem que ele, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus... O que ele diz agora? Esse é meu irmão, esse é minha irmã e essa é minha mãe. Fecho parênteses. Apenas estamos procurando mostrar dentro da Bíblia que Jesus não ofereceu espaço para a crença na intercessão de Maria. Maria foi uma bem-aventurada entre todas as mulheres? Claro que foi. Foi a mais bendita de todas? Foi. Se não fosse, não teria sido escolhida pelo Espírito Santo. Mas em que momento Maria deixou de ser humana e passou a ser divina? Em que momento? Nunca, em nenhum momento. Então, querer colocar Maria num patamar de divindade é colocá-la num lugar que ela mesma nunca quis e no qual Jesus mesmo nunca a colocou. Quando Jesus estava na cruz, ele não mandou Maria cuidar de João, ele mandou João cuidar de Maria, mais uma vez mostrando a humanidade dessa mulher. Mas, voltando ao texto, Maria diz a ele: olha, acabou o vinho, não tem vinho. Ele diz: mulher, que tenho eu contigo, não é chegada ainda a minha hora. Vinho, o que significa vinho, meus irmãos? Me ajudem, rápido. Vinho é o extrato da fruta, falou de forma bonita a nossa querida Nádija. É o extrato da fruta, da uva. Mas dá uma olhadinha comigo no livro de Isaías, vamos ver o capítulo 65, versículo 8. Vamos ver se a gente consegue ver um simbolismo para o vinho aqui mencionado. Isaías 65, versículo 8. Vejamos o que diz o texto aqui. Isaías 65, versículo 8. Veja se a sua Bíblia diz algo parecido com a minha Bíblia. Isaías 65, versículo 8. Na minha versão aqui diz assim, Isaías 65, verso 8 diz: assim diz o Senhor, como quando se acha vinho em um cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há o que nele? Pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, para que os não destrua a todos. Notem, de acordo com Isaías 65, versículo 8, vinho é símbolo de quê? Ou sinônimo de quê? Bênçãos. Com isso em mente, voltemos a Caná,
as bodas, aquela festa de casamento, acabou o vinho. Em outras palavras, acabou o que naquele casamento? Acabou a bênção. Queridos, que tragédia. A bênção ter acabado na festa de casamento. Sabe que em muitos casamentos a bênção acaba até antes da festa. Quando os noivos ou namorados fazem o que deveria ter sido reservado só para depois do casamento. Quantas vezes a bênção do casamento termina na escolha do cônjuge, quando nós escolhemos alguém que não compactua os mesmos valores que nós, não compactua a mesma fé que nós. A bênção já terminou aí na escolha. Quantas vezes a bênção termina numa lua de mel? Queridos, eu quero fazer uma pergunta que não precisa de resposta, apenas para reflexão. A resposta precisa sim, mas para você mesmo ou para você mesma, não para quem está ao seu lado. A minha pergunta é: quanto de bênção há no nosso matrimônio? Aos que são casados. Quanto de bênção há lá em casa? Ou será que a bênção acabou? Eu sei que é duro a gente admitir que a bênção possa ter acabado. Mas na maioria dos casos essa é uma verdade. E a gente procura viver como se isso não fosse verdade. A gente procura fazer de conta que está tudo bem quando não está. A gente dá uma aparência para todos de que tudo está bem. Mas eu quero dizer uma coisa: se a bênção acabou no seu lar, Maria dá aqui a dica. Quando você vê as palavras dela no versículo 5, João capítulo 2, versículo 5, Maria se dirige aos empregados e diz o quê? Qual é a ordem que ela dá para eles? Olha aí na sua Bíblia. João 2, versículo 5. Faça o quê? Tudo o que ele vos disser, ou tudo o que ele mandar. Façam tudo. Queridos, aqui está um segredo. Se nós quisermos a bênção, nós temos que estar dispostos a fazer quanto? Tudo o que ele mandar. Sabem, amados, eu fui pastor de uma igreja onde alguns diziam assim: pastor, o senhor é muito radical. E eu dizia: eu não. Quem é radical é o evangelho. Ou não é? Queridos, Deus não aceita metades. Deus não aceita 99,9%. Com Deus é 100% ou zero. Meu filho teve um professor na faculdade, professor dele de grego. E esse professor era assim. Ele só aceitava 2 notas para o grupo dele, de alunos da classe dele. Só podia ter 2 notas, ou perfeição ou 0. Se não tirou A, tirou 0. Não tinha negócio de A menos. Muito menos B mais. Ou era A, ou era F. Failure. Falhou. Amados, hoje nós estamos acostumados, não é isso? O mundo aí fora oferece as coisas pela metade e a gente diz: tá bom, a gente toma 6 por meia dúzia e vai. A Bíblia diz claramente, queridos, que para com Deus tem que ser. Jesus foi muito claro quando ele disse: quem não é por mim é o quê? Contra mim. Não é que, tá bom, você não é por mim, mas desde que você não é. Não, se não está comigo, você está contra mim. Se você não estiver ajuntando, você já está fazendo o quê? Espalhando. Isso é radicalismo, queridos. Jesus aqui, Maria diz: façam tudo quanto ele vos disser. E diz ali que eles tinham naquela casa 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada talha cabiam 2 ou 3 metretas. O que é metreta? Metreta é uma medida líquida. Uma metreta, variando de lugar para lugar,
Uma metreta ela tinha entre 30 a 40 litros. Alguns lugares consideravam uma metreta se fosse 40 litros. Outros lugares, 30 litros era a medida de uma metreta. Então, a metreta não era menos de 30 litros e não era mais de 40. Então, aí em Caná, especificamente, não se sabe se aí eram 30 ou 40, mas você já tem uma ideia. E ali tinham 6 talhas, em cada talha, vamos colocar que fossem 30 litros. Não é isso? 30 litros, queridos. Diz aqui que cada talha cabia, em cada uma, 2 ou 3 metretas. Vamos botar 2, vamos pegar sempre por baixo. 2 metretas. 60 litros. Eram quantas talhas? 6. 6 vezes 6 ainda é quanto? Continua sendo quanto? 36, não é isso? 36? Então, 36 litros de suco de uva da melhor qualidade. E tem mais, na medida que eu usando, eu imagino que ficou que nem o azeite da viúva, não acabava não. Amados, só que Jesus não produz suco de uva de imediato. Jesus dá uma ordem que parecia não fazer sentido, versículo 7. Jesus se vira para aqueles empregados e diz a eles, enchei essas talhas de quê? De quê? Minha pergunta é, estava faltando água no casamento? Não, estava faltando era vinho. Como é que Jesus manda encher de água? Eu fico imaginando, querido, se aqueles servos tivessem hesitado, se tivessem duvidado e dito, essa senhora aí mandou a gente fazer tudo que o filho dela aí mandar, mas ele não parece que está batendo bem da cabeça, está faltando o vinho, ou manda a gente encher o negócio de água. Se eles começassem a conjecturar, imaginem a tragédia que teria sido, mas aqueles homens obedeceram. Maria disse, façam tudo o que ele mandar. O El está mandando botar água, vamos botar água. Se ele mandar botar areia, a gente põe. E eles encheram as talhas de água. Eles eram servos, diz aí que eles eram funcionários. Seguramente eram empregados do mestre-sala, porque haviam equipes, como ainda hoje, que organizam casamentos. Aqueles homens eram profissionais. E aqueles indivíduos agora enchem aquelas talhas de água e Jesus diz, agora leva para o mestre-sala. Imaginem. A fé daqueles homens sendo provada. Porque o mestre-sala era o boss. Caramba, eu vou levar, acabou o vinho, eu vou levar água para o chefe. O chefe está lá no meio de todo mundo, eu vou chegar com a talha cheia de água. Quando ele vê que é água, ele vai jogar isso na minha cara. Vai me demitir na hora. Vai pagar o maior mico para mim ali na frente de todo mundo. Eu posso imaginar tudo isso passando na cabeça deles. Mas, queridos, Maria tinha dito, faça tudo o que ele mandar. Mandou encher de água? Enche. Mandou levar para o messala? Leva. Sabe, amados, isso nós temos que aprender a fazer hoje. Nós estamos precisando aprender a obedecer a Deus em tudo. Tudo que ele mandar. O diabo hoje nos fala aos ouvidos, passa na peneira do seu common sense. Vê se faz sentido. Se fizer, você faz. Se não fizer, não faça, não. E quantos hoje estão com uma fita métrica, medindo as ordens de Deus, buscando descontos e fazendo aquilo que não mexe na sua zona de conforto, apenas aquilo que não exige sacrifício. E muitos estão andando pela sua vida espiritual, levando avante uma religião meio água, meio vinho, a mistura. Chega lá no fim, querido, será o maior desastre. Muitos líderes espirituais, estou falando de pastores, bispos, padres e etc. Muitos líderes espirituais estão diluindo o evangelho em água para poder fazê-lo palatável a alguns paladares que nunca se converteram. Nós estamos dando ao evangelho um caráter mais suave, porque é concentrado do jeito que ele fere as sensibilidades da mentalidade moderna. Que pena. E quanta gente, queridos, vai chegar perto do céu, mas não vai entrar ali.
Façamos tudo. Esses homens fizeram exatamente como foi mandado. Levaram agora para o mestre-sala. E quando o mestre-sala prova aquilo que segundos antes era água, quando ele prova, ele constata que ali estava o que agora? Vinho da melhor qualidade. Ele nunca havia provado nada igual. E ele se assusta. Ele diz, uau, não é possível. Toda festa que eu sou convidado para fazer, eu vejo o pessoal oferecer o melhor vinho, e claro que aí ele estava se referindo a todo tipo de vinho, porque ele fazia festa para famílias pagãs também, que não tinham princípios cristãos, e ele disse, no final o pessoal dá o vinho, né, de péssima qualidade, que aí já está todo mundo saturado, ninguém está mais, o paladar já não está mais aguçado. Agora você fez exatamente o contrário, você deixou o melhor para o final. Sabem por quê, queridos, era o melhor? Porque foi o que Jesus ofereceu. Jesus sempre vai nos oferecer o melhor. Sabem por que em nossos lares muitas vezes não está acontecendo o melhor? Sabe por que nossos relacionamentos às vezes estão apáticos? Sabe por que nossa vida conjugal entra assim numa rotina, um negócio meio sem sal? A gente olha um para a cara do outro e diz... Igual eu vi uma vez o meu pai dizer para minha mãe, eu achei interessante. Meu pai era muito, ele tinha um espírito assim muito, ele tinha uma presença de espírito tremenda e brincava com tudo. E eu um dia disse, pai, porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito sisuda, não sorri, não é de graça, enfim. E eu disse assim, pai, é preciso muito amor mesmo para o senhor, com a sua natureza, se dar bem com a minha mãe, com a natureza. Isso eu falando ali, os dois juntos. Aí ele vira para minha mãe e diz, na época ele disse, a gente se ama mesmo, Nilda? Eu acho que a gente se acostumou um com o outro, não? E a verdade é essa, queridos, que alguns de nós apenas nos acostumamos um com o outro. E é uma pena. Nossos relacionamentos andam áridos, porque está faltando a bênção, está faltando o vinho de melhor qualidade, que só Jesus pode oferecer. E tudo que Satanás quer hoje é nos afastar de Deus. Ele quer cortar nossa conexão com Deus. Ele quer evitar que a gente tenha tempo para ler a Bíblia, individualmente e como família. Ele faz de tudo para preencher nossa agenda de uma maneira tal que não haja lugar para Deus em nossos lares. A televisão tem seu espaço e é grande, ela vive ligada o dia inteiro. Nossas crianças estão ali assimilando tudo, as mensagens subliminares, as mensagens espíritas que Hollywood prepara através dos desenhos animados, nos jogos de videogames. Nossos filhos estão se alimentando disso. Crescem, se tornam apáticos. Olha os adolescentes na igreja hoje, a maioria. Olha para eles, para você ver quanta apatia. Entram na igreja arrastando os pés. Sentam, não estão nem aí. A Bíblia ninguém mais carrega. Verso da Bíblia, pergunte a eles, veja quantos sabem. E nós pais olhamos tudo isso com uma impotência. Eu faço uma pergunta, queridos. Será que Jesus vai vir mesmo ou isso é uma brincadeira? Nós ainda cremos nisso? Se nós cremos, nós como pais, temos nós lembrança de que nós teremos que dar contas desse patrimônio que são nossos filhos a Deus? Olha, isso sempre me fez tremer quando eu tinha meus meninos sob minha responsabilidade direta. Hoje não, são casados, cada um cuida de sua vida. Minha responsabilidade agora é indireta. Mas eu me tremia cada vez que eu pensava. E eu acho que cada pai e cada mãe deveria tremer na base. Irmãos, a gente promove encontros de casais. Nossos casais, muitos deles não vão. Esse encontro de casais nós tivemos 11 casais de visitas, pessoas não da igreja. Me encantou. Ao todo tínhamos 52 casais, dos quais 11 visitas. E eu pensei, quantos casais da minha igreja, que eu sei, precisavam estar aqui e não estão.
fazer o quê? A gente vai tocando, irmãos. Lamentavelmente, a gente contempla essa cena e dói no coração, mas o que a gente pode fazer? Levar alguém para os céus puxado pelos cabelos? Nem Jesus fez, não é nossa função. Mas eu convido você a refletir sobre isso. Vamos dar a Jesus o lugar que lhe é devido em nossos lares. Vamos colocar o bom vinho em nossas talhas. Jesus quer nos oferecer o melhor, e a pergunta é: queremos nós esse melhor? Queridos, eu quero convidar os senhores a cantar comigo um hino. Esse hino é uma oração. O número dele é 454. Vem, ó Jesus, entre nós morar. Seja também teu o nosso lar. Sê com a mamãe e com o papai. Vem o Senhor abençoar. Reine a afeição e perfeito amor, longe do mal e de qualquer temor. Nosso viver em tudo aqui, honre tão só o Salvador. Vamos cantar de pé esse hino? Venha Jesus entre nós morar, seja também teu o nosso lar. Sê com a mamãe e com o papai, vem no Senhor abençoar. Reina afeição e perfeito amor, longe do mal de qualquer temor. Nosso viver em tudo aqui, honre tão só ao Salvador. Quando amanhã perenal raiar e a redenção se concretizar, nós te rogamos, ó Senhor, salva também o nosso lar. Ó querido Deus, muito obrigado porque tua palavra está sempre a nos animar, encorajar, mas também a nos exortar. Senhor amado, obrigado pela lição que nós podemos extrair desse incidente ocorrido lá em Caná. Sabemos, Pai, que tu tens o melhor para nos oferecer. Ajuda-nos tão somente a abrir nossos corações, a abrir as portas dos nossos lares, para que tu derrames as chuvas de bênçãos que tu queres derramar, inundando nossos lares, nossos corações e nossas famílias da genuína felicidade. Dá-nos, ó Deus, a tua paz. Dá-nos, ó Senhor, um sábado ricamente abençoado por ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.